Ou boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, né? Não sei o horário que você vai estar vendo esse vídeo, mas desde já eu te peço aí que você deixe um like, curte o comentário aí, escreve os comentários, vai lá no sininho, clique em todas e compartilhe esse vídeo para que o evangelho chegue até as outras pessoas, para que o plano de salvação chegue a todos. A melhor coisa que nós temos é agarrar-se com a palavra do Senhor e ficar firmes, inabalável, e não desistir, não desanimar, porque a nossa mente é um campo de batalha. Desde o dia que você entregue a sua vida para Jesus, a sua mente se torna um campo de batalha. Mas com certeza, se você tiver Jesus como seu único e suficiente Salvador, com certeza Ele vai te dar habilidade e vai te dar força e conhecimento e sabedoria para estar vencendo as guerras espirituais a cada dia da nossa vida. Hoje eu quero falar com você um pouco o que é santificação. O que é santificação para você? A palavra de Deus nos diz lá na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14, lá diz assim: segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então aqui começa, primeira coisa na nossa vida, ter paz com todos, e além da paz, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. De acordo com a doutrina cristã, o ensino cristão, o ensino da palavra do Senhor, a santificação é o processo de tomar algo ou alguém santo, ou seja, que possui santidade. A santidade, ela se trata de separação e de renúncia daquilo que é considerado impuro, mal ou profano. Então, a partir da dedicação a uma vida de devoção e consagração total a Deus, então acontece, é preciso que você, para santificar, é preciso que você tome-se uma atitude de uma separação, de uma renúncia daquilo que é considerado impuro para Deus, aquilo que é considerado mal aos olhos do Senhor, aquilo que é considerado profano aos olhos do Senhor. Se você viver essas regras que a palavra de Deus nos ensina, com certeza a palavra de Deus, ela se torna você santificado, separado, e faz com que você tenha conhecimento da renúncia daquilo que desagrada a Deus. Eu não sei se você sabe, o primeiro pecado que aconteceu, ele aconteceu no céu, através de uma rebelião no céu, aonde Satanás, conhecido como anjo de luz, e ele tomava conta do louvor, ministro de louvor, mas ele se sorbiu o orgulho, a soberba dentro dele, que ele queria ser mais que Deus. Então ele conseguiu uma terça parte dos homens, uma terça parte dos anjos, e começou a rebelar contra Deus, querendo ser mais que Deus. Então foi aonde Deus expulsou esse anjo de luz, hoje conhecido como Lúcifer. Você não vai achar essa palavra na Bíblia, mas conhecido como dragão, como diabo, ladrão, exurbador, enganador.
Lá, então começou ali, e eles foram expulsos ali do céu e jogados para a terra. A palavra de Deus diz lá em Gênesis 3:7, que quando Adão e Eva pecou aqui na terra, que desobedeceu a Deus, eles largou de ter uma vida de santidade, uma vida sem pecado, que até então eles não conheciam o bem e nem o mal, aonde ali a serpente, chamado serpente, Satanás, induziu a Eva, ela fez com que Eva comesse do fruto proibido, onde Deus deu uma ordenança a eles para que eles fossem obedientes ao Senhor. Então eles quebraram aquela obediência através de uma desobediência à palavra do Senhor. E a palavra de Deus nos fala em Gênesis 3:7, que depois que eles comeram o fruto, foram abertos os olhos de ambos, do casal, e então eles conheceram ali que estavam nus, e correram e fizeram vestimenta para eles de folha de figueira. Fizeram uma vestimenta para si, aventais. Quando eles ouviram a voz de Deus, eles esconderam, porque Deus conversava com Adão todos os dias. Mas quando eles pecaram, houve uma separação entre eles e Deus. E o próprio Deus, então, vendo aquilo que aconteceu, a palavra de Deus diz que o Senhor não concordou com aquelas vestes que eles fez de folha de figueira. Certamente não estava cobrindo toda a nudez do corpo, não era o padrão de santidade de Deus. Então Deus ali matou um cordeiro, ali fez túnica de peles e vestiu Adão e Eva. Então ali já começou Deus mostrar para nós ali, através ali de um cordeiro, que mais tarde, né, o homem com essa obediência e tudo, mais tarde estava ali simbolizando a profecia que aconteceu nos nossos dias, né, dessa geração aí 2000 anos atrás, que Jesus foi o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então o próprio Deus vestiu Adão e Eva. Por quê? A palavra de Deus diz lá em 1 Timóteo 2:9 que mesmo modo que as mulheres se vestem em traje honesto, com pudor e modéstia. Então por isso que Deus não concordou com as vestimentas que Adão fez para eles. Hoje o mundo está cheio, as vitrines aí, né, das lojas, está cheio de vestimentas oferecendo a roupa da moda, que fica mostrando as partes íntimas aí das mulheres e também às vezes até dos homens, uma calça apertada, né? Então isso aí são as vestimentas que o próprio Satanás tem oferecido para o povo. Para que nós, para ter santificação, é preciso então nós estar com os olhos abertos, para nós não desagradar o nosso modo de andar, de vestir, de andar, ser mal aos olhos do Senhor. Então Adão e Eva tentou se igualar a Deus. Eles queriam viver os seus próprios padrões de conduta. E hoje a maioria quer viver nas condutas do seu modo de vestir, que não quer viver segundo o Evangelho nos ensina. Eles vão na igreja, quer frequentar a igreja, mas não consegue deixar os padrões do mundo no modo de andar e de vestir. É preciso, irmão, que nós deixemos o Evangelho entrar dentro do nosso coração. E não deixe a Babilônia, os costumes aí antigos, entrar dentro de nós. Nós precisamos que o Evangelho entre dentro do nosso coração. Se nós ouvir a palavra, somente ouvir e não praticar ela, nós vai ficar só como ouvintes e vai acabar vivendo conforme a nossa vontade, fora
dos padrões de Deus. Então, lá em 1 Tessalonicenses 5:23, nos traz uma advertência, é a palavra de Deus que está dizendo, a doutrina da palavra é ensinamentos. Muitos falam, mas em tal igreja tem doutrina, em tal igreja não tem doutrina. Eu quero falar para você, aonde estiver a palavra de Deus, que esteja uma igreja evangélica, que prega a palavra do Senhor, lá existe uma doutrina. A doutrina é a palavra do Senhor. Lá em 2 Tessalonicenses diz uma coisa muito interessante. Diz assim, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Todo o vosso espírito e alma, corpo, seja plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que a própria palavra nos orienta, que nós temos que cuidar o nosso procedimento em tudo. Às vezes, mas Deus só quer o coração, não. Deus está dizendo aqui, todo o vosso espírito. Quando a Bíblia está falando espírito com letra maiúscula, está falando do espírito, desse fôlego de vida que você vive. Então o nosso espírito, eles têm que estar conforme a doutrina da palavra do Senhor. A nossa alma, nossas emoções também devem estar conforme o que está na palavra do Senhor. O nosso corpo também tem que ser plenamente conservados. Para conservar um corpo aos padrões da palavra do Senhor, você precisa santificar. O que é santificar? É ter renúncia. É ter separação das coisas do mundo. É você ser diferente. Hoje, a maioria dos cristãos não tem diferença mais. Se você olhar para a conduta do mundo e olhar para a conduta de muitos crentes, você não vai ver a diferença deles com o padrão do mundo. Mas a Bíblia diz que nós precisamos santificar em tudo. Em tudo. Espírito, alma e corpo. Seja conservados. Como você vai conservar uma coisa? Se você tem algo que você quer conservar, você vai cuidar daquele objeto. Se você quer um carro conservado, você vai ter que cuidar dele. Então, se você quer um corpo conservado, preservado, aí sim você tem que cuidar dele conforme a palavra do Senhor. Essa palavra é muito importante para nós, irmãos. E a palavra de Deus nos exorta, lá no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 18, lá diz assim: aconselho que de mim compre ouro apurado, aprovado no fogo, para que te enriqueça, e vestes branca para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e unja os olhos com colírio para que veja. Essa igreja aqui, Jesus está falando dessa igreja aqui, uma igreja morna, uma igreja que transgride com o mundo, uma igreja que não tem diferença no seu modo de vida. A palavra de Deus aqui faz uma advertência para aquela igreja, que aquela igreja se arrependa e volte ao primeiro amor. Mudança de vida, mudança de comportamento. Às vezes o dia que nós convertemos é uma alegria imensa o dia do meu batismo, mas com o passar do tempo, irmãos, se nós não corrigir se nós não está fazendo como eu vou dizer, uma reciclagem na área que eu trabalho, hoje eu estou aí encostado, estou de licença por causa de uma enfermidade que estou enfrentando. Então, na área que eu trabalho de segurança armada, de 2 em 2 anos, é preciso nós fazer uma reciclagem para lembrar de tudo aquilo que nós aprendemos no curso de vigilante
De 2 em 2 anos, você faz uma reciclagem, passa na psicóloga, faz ali provas, né, defesa pessoais, faz prova ali de crimes, várias coisas, né, para ver se a gente está apto para continuar a trabalhar naquele segmento de segurança. E nós também não somos diferentes, irmão. Nós precisamos fazer uma reciclagem da nossa vida, lembrar quando nós descemos nas águas lá atrás, como eu fiz em 1994, é preciso de nós estar reciclando a nossa vida espiritual, irmão, para não se tornar uma pessoa morna, para não tornar uma pessoa que começa, às vezes, transgredir com o mundo, mesmo conhecendo a verdade, começa a transgredir com o mundo. Isso é um grande perigo para nós. E Deus chama que essa igreja se arrependa e volte ao primeiro amor. Volte quando eles converteu, quando eles tinham convertido, batizado. E a palavra de Deus diz lá em 1 Pedro, capítulo 1, 15, diz assim: assim é santo aquele que chamou. Seja santo vocês também em tudo que fizeram. Então a palavra de Deus diz que nós devemos ser santos em tudo que nós fizermos na nossa vida. Em outra tradução aqui, eu tenho uma Bíblia em outra tradução, até escrevi aqui, em 1 Pedro 1,15, em outra tradução está assim: mas como é santo que vos chamou, sede também santos em toda a vossa maneira de viver. A outra tradução está em: seja santo vocês também em tudo que fizeram. Mas a parte B do versículo aqui no outro está: sedes também santo em toda a vossa maneira de viver. A conduta. Ser santo, irmão, significa, quando eu falei lá no início, ser separado dos restantes do mundo, ser separados. Então Deus, que é perfeitamente santo, também nos chama, espera que seus filhos, os seus escolhidos, vivam em santidade. Não deixe se corromper pelos valores deste mundo. Pensar que está tudo bem, pensar que vai tudo bem. Então é momento de nós refletir nisto, irmão. Deus te chamou, Deus espera que nós, os seus filhos, aqueles que são lavados e remidos, que venham viver na santidade. Não deixa se corromper pelos valores deste mundo. As coisas deste mundo é tudo passageira. Lá em 2 Coríntios 7:1 diz assim: amados, visto que temos essas promessas, purificamos de tudo que se contamina o corpo. Nós precisamos de purificar. O que é purificar? Quando você compra um purificador de água, ele vai purificar as impurezas, para que você tome uma água ali de qualidade. Assim somos nós, irmão. Nós temos que deixar o Espírito Santo de Deus nos purificar, tirar tudo aquilo que contamina o nosso corpo, o nosso espírito, que ele seja aperfeiçoado na santidade, no temor a Deus. O que é temor a Deus? É você parar de fazer as coisas erradas. Em outra tradução aqui, que eu escrevi em outra Bíblia, até anotei aqui, diz assim: ora, amados, pois que temos tais promessas, purificando de toda imundícia da carne, do espírito, aperfeiçoando em santidade, santificando no temor a Deus. Irmãos, veja o procedimento da santidade. Essa santidade não é somente você tampar seu corpo todo, não. Essa santidade, ela tem que prover dentro do seu interior. Talvez você ande de vestes longas, anda só de paletó e gravata,
mas o seu interior, do seu espírito, da sua alma, talvez você não está correto conforme a palavra do Senhor. Então a palavra de Deus diz que nós temos que santificar por dentro e por fora. Por isso que Jesus, ele chamou os fariseus de sepulcro caiados. Jesus falou para eles: você está igualzinho sepulcro caiado, por fora está tudo belo. Por fora vocês têm uma aparência de sacerdote, vocês têm uma aparência de espiritual, mas por dentro de vocês está podre. Assim Jesus comparou os fariseus daquela época. Eles tinham uma aparência, ficavam orando nas esquinas, de mãos erguidas para o alto, mostrando somente a aparência física, mas por dentro dele estava tudo corrompido. Por isso que Jesus comparou eles como sepulcros caiados. Quando você vai no cemitério, por fora está tudo lindo, mas por dentro está podre. Irmão, então deixa essa palavra para você e para mim, para que nós tomemos um procedimento de santidade para Deus, não só por fora, mas por dentro. E eu te aconselho, irmão, ainda que nós venha vigiar. A palavra de Deus diz em livro de Salmo, se eu não me engano, Salmo 39, mas lá diz que o salmista Davi, ele diz uma coisa interessante. O salmista Davi diz que pôs um freio na sua boca quando ele estava perante os ímpios, perante a outro povo. Então nós também temos que vigiar nossas palavras. Talvez não adianta ser como os fariseus. Nós andamos com a roupa que nos santifica, que a palavra de Deus diz que o padrão nosso é andar bem vestido, tampando o corpo, não mostrar a nossa nudez. É vergonha, é contra a palavra do Senhor. Então por isso, irmãos, além de nós andar no padrão que Jesus exige, mas por dentro de nós tem que haver mudança. Talvez você anda com a roupa que está até nos pés, anda com um paletó, gravata elegante, mas você não sabe vigiar. É falando mal do seu próximo, falando mal de pastores, falando mal do outro irmão dentro da igreja, e assim por diante vai. Então, irmão, nós devemos ter uma prudência diante de nós. Eu sempre falo, quando chega alguém perto de você que começa a falar mal de um pastor, de um irmão, irmãos, não entra nessa cilada. Diga para aquele irmão: vamos orar por essa pessoa, corta isso, para que você segue o padrão de Deus. Não adianta nós ficar guerreando contra o outro irmão. Não adianta. Quanto mais você falar mal do seu irmão, quanto mais você guerrear contra o seu irmão, a sua vida espiritual vai ser um fracasso. Mesmo que você anda bem vestido perante a sociedade, mas a sua vida espiritual, ela está correndo um grande risco de fracassar, de você ir perdendo a fé, perdendo a sua espiritualidade. Aí você já começa a querer sair da igreja, você já começa ali não agradar. Então é essa palavra que eu quero deixar com você nessa tarde, esse dia de hoje. Que Deus te abençoe, você e toda a tua família. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Que Deus te abençoe na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, e aceite Jesus como seu Salvador, porque Jesus Cristo está voltando. Conserte a sua vida enquanto é tempo. Viva na santidade, separando, renunciando tudo aquilo que são mal aos olhos do Senhor. Não ande conforme o padrão deste mundo, mas ande conforme o padrão da palavra do Senhor. Com certeza, se você viver a doutrina, se você viver as palavras do Senhor, o padrão da palavra do Senhor, com certeza você vai herdar a vida eterna. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.